Namastê, o Deus em mim, saúde o Deus em vocês. Eu sou Vitor Babo, filósofo e terapeuta e palestrante. Estamos aqui no Mind Spa, Vida com Mais Equilíbrio. Em breve novidades, em novo endereço para as atividades físicas. Vamos dar continuidade aos nossos vídeos falando sobre a meditação da linha Advaita, a que foi ensinada por Sri Ramana Maharishi, que é o que nós usamos, chamada Yoga do Discernimento Filosófico. Tínhamos falado de todo o processo de autoindagação e eu disse para os senhores que daria, em sequência, algumas práticas de respiração e de fixação do olhar que ajudam no processo de meditação. Deixar claro para os senhores que essa linha de pranayama ou de exercícios respiratórios indianos não são adequados para o ocidental. O que nós vamos ensinar aqui para os senhores é o que Paul Brunton ensinou, é uma adaptação desse método para o ocidental. Ele foi exposto a uma junta médica, primeiramente antes de ser exposto publicamente, para uma consulta para saber se havia ou não algum problema em expor as pessoas a esse tipo de trabalho ou esse tipo de exercício. Não, desde que seja seguido a regra estritamente como nós vamos ensinar para os senhores. Não passar de tempo. E os senhores vão entender por quê. O processo da respiração, ele está intrinsecamente ligado com o processo da consciência e da criação ou emissão dos pensamentos. Quando nós cessamos a respiração, os pensamentos cessam. E é isso que nos ajuda a entrar num estado superior de consciência. Então nós vamos ter que aprender a controlar esse fluxo ou ciclo respiratório. O que nós chamamos de uma respiração completa é o quê? É o processo da inspiração e da expiração. A cada inspiração e expiração há uma respiração completa. O homem respira em média de 10, 12 a 14 vezes por minuto. Nós vamos ter que diminuir isso para 7 vezes por minuto, pela metade. Mas não é de uma vez agora, eu vou fazer a primeira vez o exercício e eu vou diminuir. Não, senhores. Isso num prazo de 1 a 6 meses, nós vamos treinar diariamente de 5 a 10 minutos por dia, diminuindo cada vez mais até chegar a 7 respirações por minuto. Não há nenhum problema em fazê-lo. Como esse exercício funciona? Nós vamos fazer todo aquele processo primário de relaxamento, fechar os olhos, nos interiorizar e começar a fazer aquela pergunta: quem sou eu? Eu sou o meu corpo físico, com todo o processo, linfa, sangue, os órgãos. Será que eu sou isso? Então nós havíamos dito, se eu fosse qualquer coisa dessa, à medida que eu tirasse meu sangue, eu tiraria a consciência. Há transplantes de órgãos, se eu fosse transplantar ou perdesse um órgão, eu perderia parte da minha consciência. E não é isso que acontece, não é? Há um eu que observa isso. Pode observar eu estar aqui falando com os senhores, gesticulando, botando a mão assim, um assado, e movimentando. E esse eu está observando. Se esse eu está observando, eu não sou esse corpo. Então, se eu não sou o meu corpo denso, eu sou o quê? O meu corpo vital, etérico, dentro da terminologia Rosa Cruz? Não. Divide esse corpo em 4 estados, ligados aos 4 estados da matéria, né? Fogo, terra, ar e água. Eu chamo de éter químico, essa função, parte dessa função, a função primária, ou primeira desse corpo, que lida com a assimilação e excreção dos alimentos. Ora, eu não sou nada disso. Isso é um processo que acontece involuntário, não está debaixo do sistema voluntário, está debaixo do sistema involuntário. Eu como, há um processo digestivo, de assimilação, e aquilo que não presta é excretado. A segunda ação desse corpo é chamado éter de vida, lida com a procriação ou com a força criadora. Corpo vital, ou seja, maior parte desse corpo é feito dessa energia, de éter de vida. O corpo vital, esse corpo etérico, 90% dele é éter de vida.
Por isso chama-se corpo vital. Mas eu não sou essas funções. Eu não sou esse impulso sexual que eu tenho, tanto que eu posso até refrear esse impulso. Eu posso olhar para ele e não me identificar com ele. Né? É esse processo ou essa fase desse veículo com polo positivo e negativo que faz também a procriação, né? Que nos permite a criação do esperma, da mulher do óvulo, a fecundação e da criação de um novo ser. Tem uma outra fase desse veículo chamado luminoso, responsável pelos 5 sentidos, pela sensação, pela sensibilidade, os movimentos, tudo é regido por esse éter. Mas eu não sou meus movimentos, eu não sou meus sentidos. Esse eu observador continua lá no centro, observando essas funções. E o quarto elemento seria o éter refletor, responsável pela memória subconsciente e pela capacidade que o homem tem de memória no geral. O hábito de ler, de estudar e gravar é função desse éter. Mas eu não sou ele também. Então, se eu não sou esse corpo físico e não sou o meu corpo vital, eu sou o meu corpo de desejo astral? Não, nós já vimos que eu não sou essas emoções, esse fluxo e refluxo como se fosse uma grande maré. Por isso, no esoterismo, esse corpo astral ele é representado como um mar. Aquela coisa das ondas que vêm e vão, aquela espuma toda, das emoções que depois abaixa. Eu não sou isso, eu também posso observar e brecar certas emoções. E também não sou o meu corpo mental ou a minha mente. Os pensamentos entram e saem da minha mente e eu também posso substituir esses pensamentos e, através da meditação, aprender a controlar esse fluxo de pensamentos, até não pensar em nada. Então, se eu não sou meu corpo denso, não sou meu corpo vital, não sou meu corpo de desejo ou corpo astral e não sou a minha mente, então quem sou eu? Nessa hora nós calamos a mente, criamos um vácuo, como eu falei para o senhor, para que a natureza preencha, o nosso espírito preencha isso. Como a natureza não suporta esse vácuo, ele vem. Aí entra o exercício de respiração que eu vou ensinar para os senhores. Vamos fazer 4 exalações profundas, com os olhos fechados, jogando para fora do pulmão todo o ar viciado. Inspiro e puxo o diafragma até o final, como se fosse encostar lá nas costas. E relaxo. Respiro normalmente e me concentro no ar que entra e sai pelas narinas, sem controlar nada ainda de início. Vamos só observar essa respiração que entra e sai. A única coisa que nós vamos fazer desde o início, diminuindo aos poucos esse ritmo respiratório de 14 para 7 vezes por minuto, nós vamos a cada inspiração fazer uma pausa de 3 segundos antes de expirar. Então nós vamos inspirar. E expirar. Eu estou fazendo pela boca para os senhores perceberem. Essa pausa de 3 segundos, nós vamos com o tempo aumentar para no máximo 5 segundos. Ultrapassando esse limite, começa a haver perigo, não há mais controle. Então não recomendo, e não há necessidade, não recomendo que os senhores façam isso. Mas nós vamos diminuir ou acalmar esse fluxo respiratório completo, ou seja, acalmar esse ritmo de inspiração e expiração. Então, após essa pausa de 3 segundos, fazemos a inspiração, prendemos 1, 2, 3 segundos e exalamos. Nós vamos com o processo de diminuição desse fluxo respiratório de inspiração e expiração. Diminuir pela metade, em vez de 14 vezes por minuto, fazer 7 vezes, e nós vamos aumentar essa pausa até 5 segundos. Até aí não há perigo nenhum. Ultrapassando disso, começa o perigo. Então, eu não aconselho os senhores a ultrapassar esse limite, a não ser que se tenha um instrutor perto, alguém realmente abalizado que possa ensinar os senhores ou auxiliá-los nesse sentido.
mas não há necessidade de fazê-lo. Nenhuma. Isso é o suficiente. O paralelo disso é quando os senhores já têm a experiência, algumas pessoas já sabem, de mergulhar numa piscina ou no mar. O que é que nós fazemos? Prendemos a respiração e mergulhamos. Nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos pausar essa respiração e vamos mergulhar no nosso coração, no nosso eu superior. É um mergulho. O que vai acontecer? Essa prática vai nos auxiliar a entrar em contato com Deus em nós mesmos. Então, toda vez que os senhores fizerem essa pausa, os senhores vão se concentrar no seu coração, naquele átomo pequenininho, mas eu não sei onde é, não importa. Se concentre no seu coração que os senhores vão atingir esse átomo lá no ventrículo esquerdo do coração, que os gregos chamavam de átomo nous, onde repousa o Cristo do homem, o espírito interno do homem. Lá nós vamos mergulhar, lá é que está esse eu superior. Então, quando prendemos a respiração, é como se fôssemos mergulhar na piscina. Vou mergulhar no eu. Ah, mas 3, 5 segundos? Sim, senhores. É para que a gente possa ter acesso a isso. Depois esse processo vai acontecer independente disso. Nós vamos precisar aprender a respiração. Mas isso é com o tempo e com a prática. Acho que ficou claro? No próximo vídeo eu vou ensinar os senhores a cultura dos olhos, como a gente vai preparar essa questão do olhar, que também vai nos ajudar, a fixação do olhar, a fazer esse mergulho interno. Mas isso é no próximo vídeo. Deixem suas dúvidas aí, que à medida possível deixem seus comentários que eu vou responder. Não deixem de dar o seu like, ativar lá o sininho e compartilhar esse vídeo, para que mais pessoas possam se aproveitar desses ensinamentos, possam colher mais experiências. E Namastê, o Deus em mim, saúde o Deus em vocês.